Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 59 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada. E a nossa leitura hoje está em Mateus capítulo 8, do versículo 1 até o 13, Êxodo capítulo 39 e 40 e Provérbios número 18. Então vamos para Mateus capítulo de número 8. Agora em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 13, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Vamos ver a autoridade de Jesus sobre doenças, inclusive doenças que ele curou pessoas à distância, né? Então do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos ver aqui a cura do leproso. Um leproso, ele se aproximou de Jesus e se ajoelhou dizendo: "Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar." Jesus estendeu a mão e disse: "Eu quero." E ele foi purificado. Imediatamente a lepra desapareceu. E Jesus ordenou que aquele homem fosse ao sacerdote e apresentasse a oferta conforme a lei de Moisés. Aqui é algo bem top, né? Por que Jesus manda esse camarada ir apresentar-se ao sacerdote? Aqui, na verdade, está confirmando que Jesus ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E isso está lá em Mateus capítulo 5, 17, quando Jesus fala assim: "Eu não vim abolir, mas eu vim cumprir." Porque lá em Levítico, capítulo 14, do versículo 2 até o 32, vai falar ali, né, as leis acerca do sacerdote e com relação àquelas pessoas que eram, vamos dizer assim, reintegrada à vida em grupo depois dela ter... A pessoa teve lepra e agora passou o período da lepra, essa pessoa era trazida novamente para viver junto da comunidade. O que acontece? O sacerdote, ele era o camarada que ele declarava uma pessoa, essa pessoa tem lepra. Ele era o cara que declarava a pessoa com lepra, mas também ele era aquele que declarava que a pessoa estava sem lepra. Então, o sacerdote, ele deveria confirmar a cura e permitir que essa pessoa seja reinserida na vida social e religiosa, né, do povo de Israel. Então, quando Jesus cura esse camarada, fala assim: vai lá e apresente-se ao sacerdote e cumpra a oferta, né, conforme a lei. Então Jesus está falando assim, ó, vai lá e se apresenta ao sacerdote, porque Jesus conhecia a lei, ele sabia que quem podia trazer aquele cara de volta à sociedade era o sacerdote, depois de declarar aquele camarada limpo, depois de declarar aquele cara puro. Então Jesus ele está aqui cumprindo a lei. Versículo 5 até o versículo 3 a 13, nós vamos ver aqui a fé do centurião e a cura mesmo à distância do servo desse centurião. Então, o centurião romano, ele se aproximou de Jesus em Cafarnaum e ele pediu ajuda, porque ele tinha um seu servo que estava doente. E Jesus disse que iria curar, né? Que ia até a casa do centurião, mas o centurião falou assim: "Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor dizer apenas uma palavra, o meu servo vai ser curado, mesmo que ele não esteja aqui." Jesus reconheceu... Aliás, o centurião reconheceu a autoridade de Jesus, né? Ele comparou Jesus, porque ele falou assim: "Senhor, eu sei o que é ter autoridade, porque eu tenho pessoas que estão debaixo da minha palavra de autoridade. Eu reconheço a autoridade do Senhor e sei que se o Senhor liberar uma palavra, o meu servo vai ser curado." E Jesus, ele fica admirado, né, com a fé desse centurião, e ele declara: "Eu nunca vi em Israel uma fé como a sua." Então Jesus cura, né, o servo desse centurião, ele profetiza agora também sobre muitos, que muitos gentios entrarão no reino de Deus, enquanto muitos judeus serão rejeitados. A gente vê isso no versículo 11 e versículo 12. E Jesus, ele diz ao centurião que o seu servo já está curado. Mesmo que existe ali uma distância entre ele, Jesus fala assim: ó, pode ir, que o seu servo já está curado. Uma curiosidade aqui no capítulo 8 é que o centurião, ele era um oficial do exército romano. Ele era um cara responsável por 100 soldados. E como representante do império opressor, né, do império romano, ele não era bem visto para os judeus. Então quando Jesus olha para esse camarada e fala assim: "Eu não vi em Israel uma fé como a sua", Jesus está dando uma porrada no povo de Israel. Porque Jesus, o ministério de Jesus, quando ele chega, ele sempre sinalizou para o povo judeu: "Eu não vim com exclusividade para vocês. Eu usei vocês, eu vim através de vocês."
Era como se Jesus falasse assim, ó, Israel não é o fim de todas as coisas. Eu não vim por Israel, mas Israel é o meio que eu usei para vir e ser levado a todos. Jesus estava falando assim, eu vim para todos aqueles que creem em meu nome. Então, isso é o que nós lemos no capítulo 8 de Mateus. Nós vamos agora para Êxodo, capítulo 39 e 40. Queridão, antes de entrar em Êxodo, eu não posso deixar de falar isso aqui, porque provavelmente você esqueceu, ó. Deixa sua curtida e seu comentário, querido. Dá essa moral para nós aí, ó. Se você estiver assistindo no TikTok, no Instagram, no YouTube, não importa. Siga o nosso perfil, se inscreva no nosso canal, deixa a sua curtida, o seu comentário, porque a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e a plataforma, ela mesma é que vai fazer força de compartilhar o nosso conteúdo e por consequência disso mais pessoas vão ser acessadas através do conteúdo mesmo, querido. Elas vão conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai chegar até elas. Então me ajude nessa missão. Se você curtir e comentar, você já está me ajudando e ajudando aqui pessoas a serem alcançadas por essa palavra. Agora sim, nós vamos para Êxodo, capítulo 39 e 40. Agora em Êxodo, capítulo 39 e 40, nós vamos ver aqui a conclusão da construção do tabernáculo e a presença de Deus naquele lugar. Porque nesse capítulo nós vamos ver que a obra do tabernáculo ela é finalizada exatamente como Deus ordenou. Então, no versículo 1 até o versículo 31 do capítulo 39, nós vamos ver que a confecção das vestes sacerdotais. O éfode. O éfode era o quê? Ele era feito de ouro, azul, púrpura e escarlate, com pedras de ônix nos ombros, gravado com os nomes das 12 tribos de Israel. O peitoral, ele continha 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel. A sobreveste era azul, né? Ela tinha sinos de ouro e romãs ao redor da borda, para que o sumo sacerdote fosse ouvido quando ele entrasse ali dentro do lugar santo. E também falou aqui da coroa de ouro, que era com a inscrição, né? Santidade ao Senhor. Uma curiosidade é que esses sinos, né, na veste do sumo sacerdote, ela indicava que o sacerdote ainda estava vivo quando ele estava ministrando dentro do Santo dos Santos. Ao longo do tempo, querido, eu não sei quem foi que foi a primeira pessoa a falar sobre isso, mas criou-se uma lenda. Por que eu estou dizendo que é uma lenda? No final você vai entender. Que o sumo sacerdote ele poderia entrar dentro do Santo dos Santos apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Esse sumo sacerdote, ele entrava dentro do Santo dos Santos e ele representava todo o povo de Israel. E se ele entrasse lá, vamos dizer, em pecado, ou no nosso popular, no nosso jargão, a vida dele não estava no altar, ele não estava em santidade. Se ele entrasse lá dessa forma, ele ia morrer lá dentro, no dia da expiação. Aí criou-se uma história, não sei quem foi a primeira pessoa que falou sobre isso, que o sumo sacerdote, eles amarravam uma corda na cintura dele. Então, quando ele entrava dentro do Santo dos Santos, a gente ouvia os sinos, né, porque os sinos estavam na roupa dele. Então o sino mostrava que o sacerdote estava vivo, porque ele estava andando lá dentro e o sino balançando na roupa dele, né? Agora, se o sino parasse, quer dizer assim, o sumo sacerdote morreu lá dentro. Deus fulminou o cara lá dentro do Santo dos Santos. Quem é que pode entrar dentro do Santo dos Santos para tirar o cara? Ninguém. Era só o sumo sacerdote que podia entrar dentro do Santo dos Santos. Aí eles usavam a corda para puxar o sumo sacerdote para fora, uma vez que ninguém podia entrar lá dentro para resgatar esse cara. Então, por que eu digo que é uma lenda? Porque não existe nada na história. Os historiadores dos primeiros séculos, ninguém falou sobre uma corda amarrada na cintura do sumo sacerdote enquanto ele entrava dentro do Santo dos Santos. A Bíblia não relata de nenhum sumo sacerdote que foi morto dentro do Santo dos Santos. E uma coisa que eu acho que acaba com essa história é o seguinte: o sumo sacerdote, ele não podia simplesmente chegar de qualquer forma e entrar dentro do Santo dos Santos. Não era assim que funcionava. Primeiro ele tinha que oferecer um sacrifício por ele próprio, para a expiação dos pecados dele, para aí sim
ele poder entrar dentro do Santo dos Santos. Então, se ele ofereceu algo pela vida dele antes, para expiação dos pecados dele antes, isso meio que abonava ele para que ele entrasse dentro do Santo dos Santos. Então, por que eu disse que o fato de ter uma corda amarrada na cintura é uma lenda? Porque não há nada bíblico e nem um documento que seja de pessoas de referência ou de historiadores dos primeiros séculos, Flávio Josefo, ninguém falou dessa corda. Então, por isso que eu estou falando que é uma lenda que foi criada. Eu não sei quem foi a pessoa que inventou essa lenda primeiro, mas foi necessário um falar para um monte de gente repetir. Mas eu trato essa corda na cintura do sumo sacerdote como uma lenda, porque a gente não tem uma base na história, ninguém de referência falou sobre isso. Aí agora do versículo 32 até o 43, nós vamos ver que a obra do tabernáculo ela é inspecionada e aprovada. Né? Os israelitas eles concluíram toda a obra exatamente conforme Deus havia ordenado. E Moisés agora ele inspecionou e abençoou, e ele abençoou o povo pela obediência. Né? O povo construiu exatamente como Deus havia ordenado. Uma curiosidade é que essa foi a primeira grande construção da história de Israel. E ela foi feita com recursos voluntários. E o trabalho manual foi muito qualificado, porque você lembra que Deus ele encheu o construtor, o camarada que ia trabalhar ali, Deus encheu ele do Espírito Santo. Então foi uma obra manual, mas foi um trabalho manual muito qualificado. Então essa foi... a gente encerrou aqui Êxodo 39, a gente entra agora em Êxodo capítulo 40, quando vai dizer que a glória de Deus ela encheu o tabernáculo. Então do versículo 1 até o 33 vai falar da montagem do tabernáculo. Vai falar que no primeiro dia do primeiro mês, um ano após o Êxodo, né, Moisés, ele erguesse o tabernáculo, ele coloca a Arca da Aliança do Santo dos Santos, no Santo dos Santos, e ele cobriu o Santo dos Santos com o véu. Vai dizer dos móveis que foram posicionados e o altar do holocausto foi instalado. Vai dizer que Moisés ele ungiu tudo que estava ali com óleo santo e ele consagrou Arão e os filhos de Arão ao sacerdócio. Então, uma curiosidade aqui é que a unção com óleo representava separação e capacitação para serviço a Deus. É como se separasse para uso exclusivo de Deus. Versículo 34 até o 38 vai falar que a presença do Senhor ela se manifestou naquele lugar. Então diz que a nuvem ela cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor encheu aquele lugar. Moisés ele não podia entrar por causa da intensidade da presença de Deus. Se nem Moisés, que ficou 40 dias na presença de Deus, ele não conseguia entrar pela intensidade da presença, imagina que glória que estava lá, querido. Então, a nuvem e a coluna de fogo orientavam os israelitas em sua jornada. Vocês lembram dessa nuvem e essa coluna? Quando eles saíram do Egito, essa nuvem e essa coluna agora começou a acompanhar o povo. E essa então foi a nossa leitura de Êxodo, capítulo 39 e 40. Agora nós vamos para Provérbios, capítulo 18. Em Provérbios, capítulo 18, nós vamos ver algo sobre o poder das palavras e da sabedoria. Provérbios 18, versículo 1 até o 8, vai falar do tolo, o sábio e o poder das palavras. O tolo, ele não quer entendimento, mas apenas ele quer expressar sua opinião. Né? Vai falar que as palavras da boca podem levar à destruição ou à honra. Ou seja, pode construir ou pode destruir. Né? Vai dizer que as fofocas são como doces, que descem ao íntimo do coração. E do versículo 9 até o versículo 12 vai falar do refúgio em Deus e o perigo do orgulho. Porque vai dizer que quem é negligente em seu trabalho é irmão do destruidor. E vai dizer que o nome do Senhor é torre forte. O justo corre para Deus e ele está seguro em Deus. Vai dizer também que o coração orgulhoso leva à ruína, mas a humildade ela antecede a honra. Aí no versículo 13 até o 24 vai encerrar Provérbios, capítulo 18, falando do poder da língua e a verdadeira sabedoria. Vai falar que responder antes de ouvir é tolice e é uma vergonha.
vai dizer que o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido o destrói. Né? Vai dizer também que a língua tem poder para trazer vida ou morte. Vai dizer que quem encontra uma esposa encontra algo bom e recebe favor de Deus. E vai dizer também que há amigo que destroem, mas há amigos que são mais chegados que os próprios irmãos. Querido, nessa última parte aqui, quando no versículo 21, quando fala assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Está dizendo aqui que a palavra ela pode construir ou destruir vidas. Então a gente deve usar com muita sabedoria. E vai dizer também que quem encontra uma esposa encontra uma pedra preciosa, algo bom, uma coisa boa. O casamento, querido, é uma bênção de Deus, quando ele é fundamentado no amor, no respeito mútuo. Quando você faz isso na presença de Deus, querido, não tem erro. Não estou dizendo aqui que é algo mil maravilhas, não estou dizendo isso. Casamento é algo que a gente podia falar aqui dias, né? Mas quando ele é pautado, baseado na bênção de Deus, fundamentado no amor e no respeito mútuo, é aqui, esse é o segredo. E quando diz que há amigos mais chegados que um irmão, está querendo dizer que verdadeiras amizades são um presente de Deus, são mais valiosos que muitos laços, inclusive laços de sangue. Querido, então essa foi a nossa leitura do nosso dia 59. Nos vemos amanhã no nosso dia 60. Só vem, queridão!